E aí galerinha, tudo bem com vocês? Mais um vídeo que a gente hoje está produzindo com a intenção, como eu já falei e ando falando sempre, que você possa aproveitar essa quarentena para estar revisando alguns conteúdos e eu aqui na minha humilde residência fazendo, podendo contribuir para que isso possa ser consolidado, tá? O nosso vídeo de hoje vai ser sobre a Guerra Fria. Ontem, quando a gente estava fazendo uma live rapidinha, teve uma das minhas queridas seguidoras, provavelmente uma aluna, disse assim: Júnior, faz um vídeo sobre a Guerra Fria? Então esse vídeo é para você. Se liga. Logicamente que não tem como a gente fazer um vídeo sobre a Guerra Fria falando sobre todos os detalhes, beleza? Então vamos hoje citar pontos fundamentais para a gente entender o que foi esse período da história que ficou conhecido como Guerra Fria. Para a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal porque é fundamental. Eita, até que rimou, mesmo sem querer, né? Sem querer, a gente também acaba aqui, com essa ameaça. Então já sabe, fique em casa. Fique em casa. É a bola da vez, galerinha. Se liga agora, dá essa curtidinha e ativa também as notificações, porque isso é importante para a gente dar continuidade a essas produções de vídeo. Tema de hoje, Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética, certo? A gente vai fazer um pouco diferente hoje. Eu pensei em citar pontos importantes do ponto de vista político, econômico, do ponto de vista bélico dessas duas grandes potências. Mas vamos partir do princípio. Bem, o que foi a Guerra Fria? Período compreendido historicamente do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, 1946, até... Tem dois momentos aí que são importantes para a gente entender o desfecho da Guerra Fria. Quais foram, Júnior, os dois momentos? Primeiro, eu tenho a queda do Muro de Berlim, em 1889, e eu tenho também, a desagregação da União Soviética, a partir do momento que eu tenho ali a coexistência pacífica, tá certo? Então, 1945, final da Segunda Guerra Mundial, se inicia a Guerra Fria e vai até 1889, para alguns historiadores, com a queda do Muro de Berlim, e outros agregam aí ainda assim a desagregação da União Soviética em 1991. Certo, beleza. O que foi a Guerra Fria? Bem, a gente está cansado de saber, Na verdade foi um conflito ideológico entre duas potências do pós-Segunda Guerra Mundial. Detalhe que essas duas potências lutaram do mesmo lado, contra um inimigo considerado em comum, que eram os regimes totalitários, na verdade, mais precisamente, os países do eixo. E aí eu já digo a dica: países do eixo, esqueci quais são. Roberto, Roma, Berlim e Tóquio, ou seja, eu tenho a Alemanha, eu tenho também a Itália e eu tenho o Japão. Esses três países formavam na Segunda Guerra Mundial o que nós chamamos de países do eixo, ou seja, a França, a Inglaterra, junto com os Estados Unidos e a União Soviética, se uniram para acabar com os países do eixo, formaram os aliados. Bem, basicão aí para a gente relembrar. Então, os dois países que em questão nesse momento lutaram juntos. Isso é fato, não tem para onde correr. Só que no final, já com o término da Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir várias conferências, várias reuniões para resolver como ficaria o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. E aí eu posso frisar, lembrar a conferência de Teherã, a conferência de Utah, a conferência também de Potsdam. Então essas conferências delimitaram o mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Um fato importante que eu preciso frisar: depois da Segunda Guerra Mundial, as nações se uniram e criaram a Organização das Nações Unidas, muito conhecida hoje como ONU. Um dos principais objetivos da ONU era realmente fazer com que as nações permanecessem em paz.
Nós sabemos que hoje, em pleno século XXI, isso não está sendo seguido à risca. Não é? A gente não vai aqui entrar em outras coisas para não ficar muito extenso esse vídeo, mas a ONU foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Onde eu quero chegar? Com a criação da ONU, eu tenho ali vários órgãos que vão delimitar essa ONU. Eu tenho um Conselho de Segurança, eu tenho uma Assembleia Geral, eu tenho o Secretariado, assim como o Conselho Econômico Social. O mais importante para nós nesse exato momento aqui, o que eu quero frisar, é exatamente esse Conselho Econômico e Social. Por quê? Ele vai fazer com que sejam criadas várias instituições, né, de cunho supranacional, ou seja, acima de qualquer nacionalidade, acima de qualquer ordem nacional. E aí eu citei aqui para vocês, eu tenho a Unesco, eu tenho a FAO, eu tenho o Unicef, eu tenho a OMS, que está tão falada nos últimos dias com essa quarentena, com esse Covid-19. Eu tenho ainda assim também o FMI e o Banco Mundial, o BRID, né? Que é o Banco para o Desenvolvimento, certo? Essas instituições, né, vão ser criadas pós Segunda Guerra Mundial. Beleza, então eu já sei o que foi a Segunda Guerra Mundial. Conflito entre duas potências, como eu já falei, Estados Unidos e União Soviética, onde as mesmas vão tentar aumentar as suas áreas de influência. Então o que é que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou exatamente estar no que Winston Churchill chamou de cortina de ferro. Do lado de cá, eu vou botar tudo que foi consolidado, firmado, formado pelos Estados Unidos, e do lado de cá, eu vou colocar tudo que foi organizado pela União Soviética. Então, seguinte, primeiro, do lado norte-americano, eu tenho o mercado livre, eu tenho a proposta do capitalismo. Do lado soviético, eu tenho a proposta socialista, onde vai propor uma economia planificada, uma sociedade planificada, onde não teríamos classes sociais. Isso é a visão romântica, tá, galera? A gente sabe que na prática o que vai existir, depois a gente pode conversar mais sobre isso, é o socialismo real. Esse socialismo marxista que a gente está falando aqui é esse socialismo romântico, é esse socialismo que vai idealizar uma sociedade planificada, uma economia planificada. Partiu? Beleza. Do ponto de vista, vamos dizer, de ideológico, eu tenho do lado norte-americano, eu tenho a doutrina Truman, que vai ser proposta pelo então presidente norte-americano Harry Truman. Do lado soviético, eu tenho a Cominform, né, que vai ser uma política para tentar alinhar os países soviéticos. Beleza? Do lado econômico, plano econômico, a doutrina Truman vai propor o plano Marshall. Não, vocês não esquecem. Já do lado soviético, eu tenho a Comecon, certo? Ainda assim, falando sobre esses dois blocos ideológicos, eu tenho aqui, do ponto de vista bélico, a organização, né, da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e na parte soviética, eu tenho a organização, né, do Pacto de Varsóvia. É interessante frisar também que no período da Guerra Fria houve muita espionagem do lado dos norte-americanos. Nós tínhamos e temos ainda atualmente a CIA. Do lado soviético, nós temos já extinta a KGB, tá bom? E pra gente finalizar hoje, para que esse vídeo não fique muito extenso, como eu falei, o objetivo é só propor algumas características gerais dessa Guerra Fria. Eu vou dizer para vocês que depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em áreas de influência. Então eu tenho a área de influência da França, da Inglaterra, assim como dos Estados Unidos e também da União Soviética, desculpa, tá? Mas o que é que acontece? Chega em dado momento, mais ou menos ali final da década de 50, nós temos ali a formação de dois blocos antagônicos. Do lado soviético, eu tenho a República Democrática da Alemanha, de cunho socialista, tá? Com a capital em Berlim Oriental.
Já do lado norte-americano ou do lado capitalista, eu tenho uma República Federalista da Alemanha, como eu já falei, de cunho capitalista, e eu tenho a capital em Bonn, ou Bar. Bem, a pronúncia fica aí para vocês, alemães. Tudo bem? Então esse foi mais um vídeo. Não esquece, se você ainda não está inscrito no canal, dá essa moralzinha pra gente, galera. Pra gente continuar aqui fazendo esses vídeos, porque o objetivo é trazer, sim, conteúdos bons, conteúdos sólidos que possa ajudar você nessa empreitada do vestibular, do IF, das aulas de reforço, de revisar os assuntos e mais. Se vocês têm sugestões pra gente, manda aí, tá? Pode usar nossas redes sociais, tem o meu Instagram, Antônio Júnior 1978, tem o Instagram também do canal Historiosidade 02022020, né, que é quando nós criamos esse canal, e também o nosso Instagram, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, papai!